Depois da base do Botafogo, aí o Wagner foi pro Guarani, né? E você ficou no Botafogo, né, Galo? Aí joga... Um grande time de categoria de base dele, o time dele, nós chegamos nos finais do campeonato, o time dele era o grande time da categoria de base do estado de São Paulo. No meio campo jogava ele, o Mauro Silva, o Neto, era o nosso meio campo. Às vezes que eu jogava numa categoria assim, porque eu era um jogador grande, jogava eu, Raí, Boiadeiro. Então o confronto era muito forte sempre. O time do Guarani, o time do Botafogo tinha uma categoria de base muito forte. Tanto é que as duas gerações revelaram vários jogadores, né? Você pode falar mais do Guarani ali. Guarani, nessa época aí, saiu Mauro Silva, Neto, Tozinho, Gil Baiano, Evaí, João Paulo. Lá no nosso saiu eu, Raí, Boiadeiro, Nelson, centroavante, irmão do Paulo Egídio, né? O Paulo Egídio é uma faixa etária antes da gente. Um pouco antes. Né? Então, quer dizer, eram dois times que revelavam muitos jogadores de bom nível, sabe? Teve algum momento que vocês chegaram próximos de jogarem juntos no mesmo time ou não? Nunca. Mas o mesmo time, assim, naquela época, às vezes eu estava numa equipe e tinha especulação da vinda dele ou vice-versa, mas acabou que dentro do futebol não aconteceu isso, não. Nós jogamos contra, acho. Muitas vezes, né? Muitas vezes contra. Muitas vezes. Você era meia, Galo, volante, você já marcou ele? Acho que já. E ele era muito técnico. Ele sempre foi um jogador muito técnico. O Wagner era um meia que hoje, eu vou te falar, ia dar muito trabalho aí, em alto nível. E uma coisa muito curiosa também é que quando a gente jogava, né, lá no infantil, no dente de leite e tal, nós éramos dois armadores, né? Os dois jogavam no meio. Os dois jogavam, disputavam mais ou menos o mesmo espaço no campo, mas jogávamos juntos, né? E posterior a isso, o Alexandre foi recuando e acabou se fixando como volante, né? E muita gente até em Ribeirão fala, pô, mas o Alexandre, habilidoso do jeito que era, tal, acabou afastando porque o futebol também acaba muitas vezes, né, te deixando alguns caminhos e você tem que seguir por eles, né? E ele se deu muito bem, acabou aí jogando em várias equipes de ponta, né, desenvolvendo sempre um futebol que chamava atenção e tal, mas mais como marcador, né? Uma coisa que houve uma certa transformação. Mas era mais fácil você passar por ele, porque já conhecia bem de criança, ou o Galo marcado? Era... Era briga boa. O Wagner era muito técnico. E eu fui ficando muito forte, na época eu era forte, agora eu estou ficando velho, a gente vai murchando. Mas a gente fui passando para volante, me aprimorei na questão da marcação. E gostava de jogar ali, gostava de iniciar o jogo, né, de participar. O Wagner é um jogador que jogava um pouquinho mais à frente, com muita capacidade técnica, de armação, um excelente passe. Então eu acho que a gente meio que fazia novamente no profissional, faria uma boa dupla. Como a gente fez nos lugares que a gente jogou, que sempre a gente jogava junto, a gente se procurava muito um outro que jogava junto desde quando começou a jogar, né? A gente jogava nos clubes lá, a gente jogava no meio campo nós dois, era difícil parar porque a gente se conhecia muito. Poderia ter feito uma dupla boa aí no profissional, acabou não acontecendo por causa dos rumos da vida, que a vida foi assim. Ainda joga uma bolinha hoje em dia? Jogamos, já faz até tempo que nós não jogamos juntos, né? Mas a gente brinca ainda. Depois acho que a gente chegou a jogar algumas vezes. Algumas vezes, no clube. E até nessa época mesmo, assim, de que nós já éramos adolescentes e tal, nós andamos montando alguns times no clube também, com 16, 17 anos. E posterior à carreira de ambos, a gente também, não por muitas vezes, né, porque o futebol acaba te distanciando, não da amizade, mas dos lugares onde você vive. Isso que eu ia perguntar, porque vocês falaram aí, vocês conviveram juntos dos 3 anos até os 18. Aí depois disso, cada um segue o seu caminho, mas e a amizade, como é que ficou? Você sabe que essa aí é a base da formação da pessoa, né? De caráter, de confiança, de autoconfiança, de conhecer, dessa sensibilidade de conhecer as pessoas. Eu tenho certeza, eu vou falar uma coisa por mim, que eu tenho certeza que passa no coração dele também. A gente se distanciou, mas a gente tinha um carinho pelo outro, um respeito, e a torcida era tão grande, porque a gente montou uma base de vida praticamente junto, né? De familiar mesmo. Então a gente se afastou, mas a gente sempre se falava, às vezes quando se falava era sempre agradável, porque existia um respeito de início de vida muito grande.
E assim, existem certas amizades onde você não tem a necessidade, assim, da pureza, da essência que vem, você não tem a necessidade de estar sempre em contato, mas quando você encontra, você senta com o cara, bate papo por horas e horas, né? E tem sempre muita coisa a passar, e a nossa amizade é assim, entendeu? O fato do futebol ter, até certo ponto, distanciando, a gente não distanciou nessa amizade, né? Do tanto que um quer o outro bem, né? Isso é uma coisa. Há pouco tempo atrás eu estava andando nas ruas lá da minha cidade, que é a dele também, obviamente, né? Encontrei com a sua mãe, não sei nem se eu te falei isso daí. E a gente tem, assim, muito carinho, e a minha mãe, a mãe dele, meu pai, dele, também, como se a gente fosse filho também. Então ela veio, me deu um abraço carinhoso e tal. E isso é uma coisa que, né, que faz com que a gente lembre lá da infância. Realmente as famílias eram muito próximas. São até hoje, né? Até hoje. Isso também se refere aos filhos de vocês, as esposas? Não, porque a gente se distanciou assim em relação a ele continuou fixo em Ribeirão Preto e eu em Santos. Minha vida se encaminhou toda para basear em Santos. Então, quer dizer, eu sei dos filhos dele, ele sabe dos meus, mas a gente não tem um convívio assim próximo dos filhos, né? E sei que até tem um filho que está jogando muita bola, e eu tenho um filho também que é outro volante que chega o pau. Os dois estão aí, as características mais ou menos iguais, né? O teu tá com quanto? Com 17? O meu tá com 17, faz 18 agora. Então, o meu tem 16, temos os filhos de um ano de diferença. E um joga no comercial, o outro joga no Botafogo. Entendeu? É a mesma diferença de idade de vocês dois? Só que é o contrário, meu filho é um ano mais novo que o dele. Mais velho, né? O teu. Não, o meu tem 16 e o seu 17. Ah, é 16, É o contrário. O Mancinho, no caso, alguns meses mais velho do que eu. Eu sou de outubro de 66, o Alexandre de maio de 67. Então 5, 7 meses de diferença, né? 8 meses de diferença.